Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 12. A infância de Jesus. Pergunta: quais eram as disposições emotivas ou entendimento religioso do menino Jesus para com a divindade? Ramatiz: em geral, todas as crianças hebreias temiam Jeová e bem cedo aprendiam a respeitá-lo e a sua lei, certos de que ele espiava-lhes as traquinagens, habilmente escondido atrás das nuvens. Nos dias tempestuosos, em que as torrentes de água se despejavam dos céus, as mães então predicavam aos filhos que Jeová estava zangado com os meninos desobedientes e, por isso, atirava setas de fogo e raios incandescentes, partindo árvores e abrasando a terra. Mas o menino Jesus arregalava os olhos sem qualquer temor, pois não podia admitir qualquer noção de castigo ou de ira por parte do Pai que estava no céu. Desprovido de má intenção e íntegro espiritualmente, sem ter jamais movido uma funda para ferir um animal feroz ou inseto venenoso, no seu cérebro pequenino não havia guarida para a ideia severa que os rabis e profetas faziam de Jeová e seus anjos. José e Maria então desanimavam ante a infinidade de indagações que surgiam da parte de Jesus ao tentarem convencê-lo das disposições belicosas de Jeová. Ele não temia o fragor dos trovões, nem se assustava com a queda próxima do raio, porque reconhecia em tudo a obra do Senhor, que amava os seus filhos e jamais criara coisas para o sofrimento dos homens. Não podia conceber quaisquer perigos no seio da vida, porque seu espírito sentia-se eterno e considerava a morte corporal um acontecimento de menor importância. Sob o espanto dos companheiros e dos próprios adultos, quando a natureza se movia inquieta, o céu se escurecia com as nuvens pesadas de água e eletricidade, Jesus se rejubilava e batia palmas de contente. Inquieto, porém satisfeito, esperava a tempestade arrasadora. Mas quando os raios fulminavam arvoredos e desenhavam na tela do céu serpentes de luz ameaçadoras e a chuva caía forte, rompendo diques e inundando estradas, ninguém conseguia segurar o menino Jesus mais tempo sob o abrigo do lar. Rápido, ele escapulia e se punha longe, fora dos alcances dos seus, a pular debaixo da chuva copiosa, cabelos escorridos e grudados nas faces, enquanto, como quem recebe um presente, aparava a linfa do céu na concha das mãos. Saltava dentro das poças de lama e chapinhava na água, conseguindo por vezes atrair algum companheiro mais corajoso que o acompanhava na sua festa aquática. Outros meninos, de trás das janelas rústicas, olhavam-no, rindo do imprevisto do brinquedo, até que os irmãos mais velhos vinham buscá-lo de qualquer modo, mas não resistindo ao contágio das suas risadas gostosas. Os gritos jubilosos de Jesus confundiam-se com os brados de Tiago e Eleazar, seu tio e irmão, que o chamavam desesperadamente. Embora fosse motivo de crítica por parte dos vizinhos despeitados, era impagável aquele aspecto inusitado do menino Jesus, tão eufórico debaixo da água torrencial, assim como a ave feliz entreabre suas asas gozando a linfa criadora descida dos céus. Jesus era um anjo destemeroso, certo de que a natureza, mesmo enraivecida, não poderia fazer-lhe qualquer mal. Sabia que, mediante aquela tempestade ruidosa de trovões e raios ameaçadores, o espírito arcangélico da vida processava a limpeza da atmosfera, recompunha o plasma criador, carbonizava detritos perigosos, sensibilizava o campo magnético do duplo etérico da própria Terra e procedia à higiene fluídica no perispírito dos homens. Os seus contemporâneos não podiam compreender o desafogo espiritual do menino Jesus diante da violência da natureza pejada de água, raios e trovões, que amainava-lhe o potencial sidéreo atuante no seu cérebro tão frágil. Eram reações emotivas brotadas de uma alegria sã e inofensiva, um estado de espírito de absoluta confiança nos fenômenos grandiosos da própria vida. Entregava-se à força desabrida da tormenta, buscando a compreensão terapêutica psíquica
em que, sob a lei de que os semelhantes curam os semelhantes, o magnetismo eletrificado da atmosfera ajustava-lhe a mente superexcitada. O seu riso explodia cristalino na atmosfera densa e lavada pela chuva. No entanto, essa extroversão da infância de Jesus transformou-se pouco a pouco naquela silenciosa dor que o absorveu, quando ele, na maturidade, se viu diante da maldade, da hipocrisia e do egoísmo humanos. Os pecados e os sofrimentos da humanidade pesavam-lhe no ombro e roubavam-lhe a alegria. Porque, sendo Jesus o mais sensível e amoroso dos homens, era quem mais sofria diante dos seus irmãos desgraçados e sem esperanças. Muito lindo isso, cara, de que ele entendia que não tinha para que ter medo, era só a natureza. Entendeu? A natureza não ia fazer nenhum mal para ele. Essa convicção tão forte, tão poderosa de que ele não precisava temer a natureza, entendeu? Nem a chuva, nem os trovões, nem os raios. Independente se a água caía forte, rompia dique, inundava estrada, ele não se preocupava com isso, sabe? Ele via aquilo ali como bênção. Ele via a manifestação da natureza, independente se uma manifestação era positiva ou negativa para a comunidade, para aqueles seres humanos que estavam ali, né? Ele via como um bênção. E é muito, muito interessante isso aqui que é dito. O espírito arcangélico da vida processava a limpeza da atmosfera, recompunha o plasma criador, carbonizava detritos perigosos, sensibilizava o campo magnético do duplo etérico da própria Terra e procedia à higiene fluídica no perispírito dos homens. Então, beleza, a água forte rompeu um dique ali, inundou a estrada, mas, limpou o perispírito das pessoas, o campo magnético da Terra foi limpo, foi purificado, o plasma criador foi reconstituído. Eu achei isso muito interessante também. E ele sabia disso tudo e entendia que a natureza era uma aliada. A natureza é nossa aliada, entendeu? Nós somos a mesma coisa, viemos da mesma força, entendeu? E estamos os dois no mesmo aprendizado. A natureza é a coisa mais próxima de Deus que temos hoje. É algo que não depende da nossa existência aqui, mas também devemos pensar e entender que a natureza ela foi criada por arquitetos siderais, por técnicos e engenheiros siderais que criaram, desenharam, pensaram as espécies de fauna e flora de cada planeta a partir da atmosfera daquele planeta, a partir da raça que o planeta vai receber, a partir da graduação espiritual do planeta. Tudo foi pensado, né, para servir a um projeto de amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Então, tanto nós, humanidade, quanto a natureza, nós estamos passando pelo mesmo processo de desenvolvimento. Somos irmãos, pois fomos criados pela mesma força. E estamos no mesmo desenvolvimento. Acho que quando você se alinha às leis espirituais que regem a natureza, com um bom coração, com bons sentimentos que saem dentro de você, você pode esperar que você pode estar na pior tragédia natural do mundo, assim, vamos colocar. Se você está alinhado a a natureza ela vem e de alguma forma ela vai te trazer algo positivo daquela tragédia ali. Por mais bizarra e feia que seja a tragédia, que seja a catástrofe natural, se você está em ressonância com a natureza, você compreende por que aquilo aconteceu, por que tinha que acontecer, por que foi daquela forma e o que de positivo você pode tirar disso. Você não vê ela como inimiga, você vê ela como professora, entendendo que a natureza é nossa professora e não nossa inimiga. Valeu, valeu. Vocês estão sintonizados com a RAM, sou seu radialista Aroni, na Marie Câmbio Desligo.